Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo nessa mesa virtual do EmpreendaCast, Omar Ajami. Tudo bem, Omar? Tudo bom, Gustavo? Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Cara, um prazer imenso. Fazia tempo que eu estava atrás de você e não faz pouco tempo não. Antes mesmo do nascimento do EmpreendaCast, estamos quase com 3 anos de vida aí. Eu já sabia quem era o Omar pela boca de Lucas Neri, um amigo nosso em comum, né? Agradecer, deixar um salve para você, Lucas. Saudade de você, cara. Não vejo a hora aí da gente se encontrar para trocar ideia. O Lucas é um cara incrível, velho. Ele vai curtir pra caramba esse papo aqui. E eu pedi para ele te dedurar, né? Eu falei assim, cara, me dá umas curiosidades do Omar aí. Conta os podres, né? Eu falei pra ele, me passa a capivara aí, mas você tem bons amigos, cara. Ele não conseguiu me responder a tempo, então você tá preservado. De repente eu entro aqui e pego alguma coisa. Ainda bem que ele não respondeu. Muito bem. Cara, é o seguinte, você aí sonhadora que tá ouvindo esse episódio, o que você vai escutar aqui? O Omar é formado em comunicação social pela FAAP, pós-graduado em administração pela FGV, possui mais de 15 anos de experiência no mercado segurador. Acho que aqui a gente vai bater um papo muito legal, né? Eu sentei lá na cadeira da Sul América por um bom tempo, vocês sabem toda a minha paixão por essa empresa, por essa companhia. Impossível também não ter conhecido o Omar por meio da Sul América também. E você vai conhecer aqui, sonhador, como é que o mercado, né, de seguradoras e como é que o Omar, com 23 anos, né, começou as suas empreitadas e também iniciou sua carreira como corretor de seguros, né, junto lá com seu pai, e onde nasceu a Tex, né, que nem sempre o nome foi Tex. De repente ele me conta aí como que ele batizou esse software no começo. Me parece aí pelas informações que eu tenho, Omar, que nem sempre foi Tex o nome desse software, né? Faz sentido o que eu tô falando ou não? Sim, o produto veio antes da empresa, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tá falando de 2008, né, Gustavo? 13 anos atrás. Então, hoje em dia, assim, você tem uma ideia, uma apresentação, PowerPoint, você já arruma um investidor anjo, faz um seed, de repente já está com valuation de 10 milhões. Naquela época era um pouquinho diferente, especialmente no Brasil. E eu, pelo menos na época, apesar do ecossistema de empreendedorismo, obviamente, na época era muito menor do que era hoje, né? Mas eu também não tinha nenhuma familiaridade. Então a gente começou, meu pai era corretor de seguros, né? E eles sempre desenvolveram softwares para a própria corretora dele. E aí em 2008, por iniciativa inclusive dele, a gente foi para desenvolver um software para o mercado. E aí foi esse software que, com a tela em branco ali, a liberdade, né, e o peso da tela em branco, mas mais a liberdade, a gente batizou depois de alguns meses de teleporte. Aí só depois de 1 ano e 3 meses de gestação ali, a maturação do teleporte, que aí a gente abriu a empresa. Então a gente, foi até engraçado, né, você que gosta dessas histórias, os bastidores ali, né, do empreendedorismo. Tem uma feira no mercado de seguros, que é o Conec, né, que é feita pelo Sincor de São Paulo, e ela ocorre a cada 2 anos. Então, ali mais ou menos em julho, a gente tinha que escolher pré-lançar, né, o produto antes da hora, não tinha CNPJ, não tinha empresa, então estava um pouco antes da hora, né? Pré-lançar o teleporte ali em outubro no Conec, ou esperar 2 anos, que era o evento que tinha mais barulho, que vamos dizer, com menos dinheiro a gente conseguiria atingir o maior número de corretoras seguradoras. Então era um momento valioso. E aí a gente pensou, né? A gente na verdade não, né? Porque era eu e o Wagner. E o Wagner era desenvolvedor e eu tentava me virar ali nas outras coisas, né? Então eu tinha que tomar essa decisão, né? Será que eu lanço 6 meses antes da hora ou 1 ano e meio depois da hora? E eu acho que são nesses momentos que você vê se é empreendedor mesmo, né? Porque eu brinco que ninguém minimamente razoável vai empreender. O cara tem que ser meio maluco, né? Então às vezes falam, você é meio maluco. Eu falo, óbvio, né? Se eu fosse normal, não estaria fazendo essas loucuras aqui, tentando empreender lá, né? Largando o certo pelo incerto, arrumando tanto problema para tentar resolver. E aí a gente pré-lançou e, a gente não tinha preço ainda, tinha um monte de, assim, amador, obviamente, mas eu acho que foi a decisão mais importante que a gente tomou ali, né, na história da empresa, porque foi o que nos expôs ao mercado, nos ajudou ali como laboratório, conversando com as pessoas, o que estava certo, o que estava errado,
né? E aí a gente conseguiu evoluir, entraram mais 2 sócios depois, o Pedro e o Bruno, entraram investindo, entraram trabalhando, nada nos volumes de hoje, mas a gente conseguiu transformar ali o sonho, o projeto de 2 pessoas numa empresa, né? E de lá para cá a gente vem trabalhando bastante, ganhando espaço e, pô, você sabe, não tem nada moleza, né? Não. Agora eu queria saber o seguinte, você lembra quem foi o primeiro cara que pagou o primeiro boleto, a primeira mensalidade? Você lembra desse cliente? Como é que foi? Por que eu estou te perguntando isso, né? Eu queria sempre falar para todo sonhador, toda sonhadora, a importância dos primeiros e como a gente honra os primeiros, né? A Stone abriu capital recentemente e quem apertou o botão lá na Nasdaq foi o primeiro cliente que acreditou na Stone. Queria saber quem foi o primeiro cara que acreditou na Teleport. O nosso primeiro cliente que realmente assinou, a gente teve a sorte de ter assim, muitas pessoas que acreditaram na gente e que ajudaram, obviamente, a gente, né? Porque você pode depois falar assim, não, mas é porque o produto era legal, era porque... Não, o cara te ajudou. Você não tinha nada ali, o cara, na vida do cara não mudava nada, mas na sua mudava tudo. Então, assim, a gente teve muita sorte de ter sido ajudado por muitas pessoas, né? Eu acho que, assim, a primeira pessoa foi o Wagner, meu sócio, depois Bruno e Pedro, meu sócio também, que acreditaram no projeto, dedicaram tempo, vida, dinheiro, né, para isso. Agora, o primeiro cliente foi uma corretora aqui de São Paulo, que se chama Pizarro. Eles foram o nosso primeiro cliente. Primeiro contrato, primeira boleto, a nota 001, né? A gente até, você fala, pô, mas será que a gente manda a nota 001? Vamos gerar umas 2 notas aqui, a gente cancela, que aí já é a 003. Não, vamos mandar a 001 mesmo, muita confusão. Então, e muitas pessoas, né, na própria Sul-América, o próprio Zeca, que a gente estava falando antes, né, o próprio Marcos Vinícius, na época, que também era da Sul-América, e outras pessoas de outras seguradoras, Luiz Ferreira, do Bradesco, caras que foram, que achavam que aquilo era importante, que eram contrários, porque naquela época você sabe, você é do mercado, você foi por muito tempo, né, do mercado de seguros, você sabe, todo mundo era contra, multicálculo, nem sabia direito o que era, nem porque era contra, mas era contra, e tinha esses caras que falavam, cara, eu não sou contra, eu acho que isso é inevitável, que isso é certo, que isso é importante, e esses caras, e cada cliente ali no começo era um advogado, porque enquanto as seguradoras no começo estavam com essas restrições, não queriam liberar API, tudo que hoje é Open Banking, Open Insurance, e hoje é o padrão, é Open, naquela época o padrão era Closed, né? Isso que o cara às vezes não entende. Tinha 8 empresas conectadas via, não era nem da API, né? Pré-API, eram as DLLs, né? Que acabavam funcionando como APIs locais. Então, eram 8 parceiros de uma seguradora, das maiores seguradoras do Brasil, que usavam esses canais de integração, e aí chegavam uns moleques de 23 anos falando, não, agora eu vou criar a maior plataforma de seguros do Brasil, conectar todo mundo. E a sorte é que teve uns caras que falaram, não vamos atirar nos meninos, vamos deixar eles brincarem um pouco aí, ver se sai alguma coisa, e se sair a gente vê o que a gente faz, né? Agora, esses primeiros clientes, é uma pirâmide, porque assim, a Tex ali, imagina, nascendo microscópica, só que aí em cima tem as corretoras, que já são maiores. E aí em cima tem o que elas geram em prêmios para as seguradoras, que é bem maior, né? Então, uma coisa legal, né, Gustavo? Eu brinco que os nossos primeiros grandes clientes, eles não eram do mercado de seguros. Eles eram montadoras de veículos ou multinacionais, mas que não eram de seguros e que estavam abrindo operações de seguros, e eles não sabiam nada que não podia no mercado. Tudo que todo mundo falava, isso não pode, isso não dá. Sabe, igual criança, né? Que a mãe fala, não pode, não dá. Aí, de repente, a criança acha que nada pode, né? Tem que tomar cuidado. Então, esses caras, eles falavam, não, eu preciso de um sistema assim, eu tenho um sistema de F&A, eu tenho um sistema assim de financiamento, eu tenho um sistema de venda de veículos, por que eu não vou ter um sistema de venda de seguros? E como eram operações muito grandes, que não vendiam seguros diretamente, que iam começar a vender, as seguradoras olharam e falaram, pô, vou dar uma chance aqui, porque esse canal é bom. E aí, de repente, a gente começou a conquistar esses advogados, vamos dizer, de maior peso.
né, em termos de produção. E os resultados começaram a ser bons. Então a gente também teve sorte, óbvio, de ir com o tempo, né, contando a história que refletia, óbvio, a realidade. Acho que isso é importante para o empreendedor. Você tem que ir atualizando o seu pitch, a sua narrativa, mas sempre refletindo a realidade. Assim, no comecinho você promete, as pessoas acreditam um pouco em você, mas está cada vez mais curto, né? Hoje em 6 meses você tem que estar entregando alguma coisa ali, senão já, né? Então a gente começou, nossos clientes, através da nossa plataforma, a gente junto, mérito de todos, das seguradoras também, mas isso começou a dar resultados bons. Eles achavam que o que ia acontecer num sistema que, além de outras funções, comparava o preço entre as seguradoras, era que o preço seria jogado para baixo. Então sempre, ou quase sempre, quem ia vencer aquela concorrência era a seguradora de menor preço. Mas a gente, por a gente também temer esse race to the bottom, né, essa corrida para baixo ou para o buraco, e a gente também não tem interesse em que isso acontecesse, a gente tomou uma série de cuidados, né, na solução. E foi dando certo, né? Então, os clientes continuaram escolhendo no teleporte as seguradoras que eles escolhiam por uma série de outras dimensões: conveniência, atendimento, negociação comercial, relacionamento, não só preço, né? Então a gente não fez um negócio ali para vender barato, a gente fez um negócio para vender melhor mesmo. Agora, para o sonhador, para a sonhadora entender o que o software fazia. Primeiro eu queria saber o seguinte: era VBzão com DLL? O que era que estava por trás do código do primeiro teleporte? Foi bem raiz, mas foi um raiz moderna. A gente estava no começo da curva, no começo da curva que os sistemas estavam virando web. Ah, entendi. Então deve ser um ASP.NETzão da vida. Na verdade, a gente começou em Delphi. Né? Então a gente começou em Delphi com o IntraWeb, né? Que é um framework em cima do Delphi para gerar dinamicamente uns Crystal Reports da vida, CSS, JavaScript, Crystal Reports, tinha até os mais antigos, Forts Report e tal. Mas aí qual que era o ponto no começo? Assim, fazer um sistema do momento era fazer um sistema em .NET ou ASP, enfim, fazer um sistema assim. Não, perdão. Se você fizesse um executável que rodasse no Windows, você tava bem. Tudo era um executável que rodava no Windows. Aí tinha os caras que inventavam fazer uma versão para Mac. Aí tinha os caras inventavam fazer um módulo web de consulta de clientes. Mas o sistema SaaS, né, software como serviço, tipo Salesforce, no Brasil eles eram raridade. O Salesforce, a empresa foi fundada em 99, 10 anos antes da gente. Então eu também não estou falando que a gente inventou a roda. Mas se você olhar, na maioria das indústrias, em 2008, mesmo empresas grandes, TOTO, Senior e tal, nenhum dos sistemas eram web. E foi super difícil convencer os caras a, né, armazenagem na nuvem, cloud, segurança, toda aquela coisa. Mas aí a gente já nasceu, então, SaaS Multitenant Web. Então a gente sempre hospedou e gerenciou os dados de todos os nossos clientes. Isso ajudou muito a gente, porque naquela época os nossos concorrentes ainda estavam indo lá, instalando em servidor, na infraestrutura do cara, dava um problema, precisava ver se o servidor do cara estava na tomada, mandar o pacote, mandar o CD, sabe? Então a gente começou com isso, que ajudou bastante a gente também, no sentido de conseguir atender o cliente de uma forma mais fácil e barata também, entendeu? E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Eu te perguntei isso porque, assim, né, acho que o sonhador e a sonhadora que estão ouvindo já entenderam
que o teleporte, né, você ia cotar um seguro, ele trazia ali as possibilidades de acordo com o perfil, né, do segurado. Aí a minha eu não te respondi, né? Isso. Sim. Então, assim, qual foi a inovação da época? Foi lançar um sistema que era de gestão de clientes e apólices, mas também de multicálculo integrado. Normalmente, o corretor tinha essas soluções de fornecedores diferentes e usando, em vez de robô, screen scraper, usando o sistema oficial das seguradoras, que na época eram DLLs, depois foram APIs. E que, em vez de o corretor ter que pagar por seguradora ou por cálculo, ele tivesse o pacote completo e pagasse só por usuário e fosse web. Então, essas foram as inovações principais do produto. E naquela época, você sabe, todo mundo falava que multicálculo não funcionava. Porque é tão complicado, tinha tanta complicação para não só tecnológica, eu falo, parece que eu estou complicando, falando que é mais complicado que não é. Tinha tanta complicação, assim, de relacionamento com as seguradoras, de envio da documentação atualizada, que realmente a maioria dos projetos fracassavam. Então, o mercado tinha uma percepção que nunca ia dar para fazer um negócio desse, já que as seguradoras têm muitas diferenças entre si, né? Ainda mais o medo de passar o core do cálculo, né? Cada uma ter o seu modo de calcular, o CEP, etc, né? Exato. Na época, como era uma DLL é aquela DLL do Windows mesmo, uma biblioteca dinâmica. É como se fosse uma API offline, né, que você instanciava no seu código. Então, em tese, isso podia ser, sei lá, descompilado, alguma coisa assim, e você poderia, em tese, ver ali a caixa preta, o segredo de estado da seguradora. Então, assim, muitos dos medos, eu sempre falo isso, muitos dos medos que as seguradoras tinham, eles eram procedentes. E o que a gente foi tentando fazer foi ir mitigando, não ignorando, não fingindo que eles não existiam. Acho que isso é importante para os sonhadores e empreendedores que estão ouvindo, né? Não é você fingir que o problema não existe, ou ignorar, ou inventar uma frase bonita para tentar enrolar os outros. É você pegar aquelas resistências e você ir dando soluções, né, sistematicamente. E nunca vai acabar de vir resistência e problema. Só que eles se transformam, né? E aí você tem que ir atualizando a sua abordagem, o seu discurso, seu pitch e, óbvio, as suas ações também, né? Agora, pensa comigo, né, cara? A seguradora é especialista em precificar risco. E aí chega dois malucos, fazendo as seguradoras tomar risco, né? Então, tem aí uma parada que, era tudo mato, né, Marco? Eu consegui convencer, né, um atuário ali que, de repente, estava por trás, né, de fornecer a DLL, com certeza ele seria consultado, né? Ou o programador que tinha caixa preta com medo de, né? Mas cada linha do meu código eles vão descobrir, né? E quando você vai olhar o que uma seguradora faz é precificar risco. E aí eles tomarem esse risco, né? Em encarar uma parada dessa é uma coisa bem pioneira, né? Estamos falando de 2008, né? Parece longe, mas está aí do lado, né? Sim, você vê quanta coisa muda em 10 anos, né? Em 12 anos. Mas sim, eles tinham várias preocupações, eu acho que com razão. Óbvio que a gente também teve, por meu pai ser corretor, ser um cara que tinha nome, tinha credibilidade no mercado, acho que a gente teve a grande vantagem de ter o benefício da dúvida, né? Então, vamos dar uma chance para esse cara. E se não fosse isso, ele ser do mercado, ele conhecer as pessoas. Tem gente que, né, quer fingir que tudo é. Óbvio que não. Isso ajudou muito a gente. E mesmo assim, quase não foi o suficiente. Lá atrás, né, no começo. Agora, hoje em dia, eu acho que a vantagem que você tem, né, eu empreendo também, sou sócio de uma outra empresa, depois eu conto um pouco mais para você, mas assim, a vantagem que o empreendedor. A desvantagem do empreendedor de hoje em dia é que quase todo mundo está empreendendo de algum jeito. Então você tem muito mais concorrência. A vantagem é que as maiores empresas do mundo querem achar o the next big thing, né? A próxima jogada, a próxima produto ou plataforma, ou empresa, startup ou ideia revolucionária. Então, enquanto antes... Eu brinco que na minha época não tinha startup, tinha empresa pequena. Isso aí, fundo de quintal, né? Fundo de quintal, exato. Classificaram como fundo de quintal. Então, ou você era a IBM ou você era fundo de quintal. Então, agora não, agora você é uma startup, né? Então já tem uma forma de encarar a inovação e o empreendedorismo com mais respeito. Isso eu acho que ajuda muito, porque um empreendedor que talvez não tivesse ali o que, felizmente, na época eu tive de acesso às seguradoras,
Hoje em dia, eu acho que com uma boa ideia, um bom pitch, você seria recebido, enquanto eu acho que eu não seria nem recebido. Agora, assim, por que eu tô te falando isso, né, cara? Você, na época, era empresário e não era startup, era empresa fundo de quintal. E outra coisa, né, cara? Acho que a gente deve ter a idade aí próxima, se não próxima, pouca coisa de diferença. Mas, pô, na minha época, ser popular era tocar violão, né? Você queria se destacar entre a galera, era Puta, tocar violão. na minha também, no acampamento, ali era horrível. É, Né? hoje... Era triste essa época para quem não tocava violão. Para quem não tocava violão. Hoje é ter uma startup, né, cara? Parece que ter uma startup você é o diferentão da galera, você tá tocando, né? Parece que teve alguns caminhos aí diferentes que o empreendedorismo tomou. Por que eu faço essa brincadeira sempre, né? Porque nessa época aí, 2008, 2004, naquele boom da internet, dos sites, depois 2005, aí falamos de DLL, eu toquei no VB, já entramos no ASP.NET. Pô, isso aí é uma época que empreender, né, principalmente no ramo de tecnologia, você era considerado, de repente, o Bill Gates da família, né? Falou, meu Deus, esse cara é crânio, né? Primeiro que eu vou pedir para ele instalar minha impressora, né? Depois... você tinha que configurar as impressoras. E poucas coisas são tão difíceis de configurar quanto uma impressora, né? Impressora, hoje em dia eu não sei, mas naquela época era Wi-Fi e impressoras, o resto o cara conseguia fazer, mas Wi-Fi e impressora não. Agora, você tem essas duas coisas. Isso era uma outra coisa legal você ter perguntado disso, Gustavo. Assim, eu lembro que na época, né, eu tinha uma namorada, uma ex-namorada, e os dois, o pai e a mãe dela trabalhavam com tecnologia. E a mãe dela falou, cara, isso é muito legal, tem puta mercado, tem potencial, é difícil, mas vai lá. E o pai dela me falou, cara, tem noção da furada que você tá se metendo? Você não tem ideia o que é o compliance, a exigência jurídica de capital social, de SLA, de uma empresa grande. É difícil de atender. E assim, os dois estavam certos. E você entende? E esse é o ponto. Então, assim, só que dependendo, né, se colocar mais gente, às vezes de 10 amigos, você já assistiu Os Conselhos que eu não segui, do Salim Matar? No, acho que é, meu, é animal. Você entra lá depois no YouTube. Eu não sei se é exatamente esse o título. Aliás, eu vou olhar para falar aqui para quem estiver assistindo a gente. Deixa eu ver. Os conselhos que não segui. Deixa eu ver se é isso. Salim Matar. Cara, é muito bom. Ó, é isso. Day One, os conselhos que não segui. O Salim Matar da Localiza. Cara, é muito bom. Porque ele conta como pessoas que ele gostava, que gostavam dele, que eram muito boas, que eram muito inteligentes, tá entendendo? Então assim, o cara gosta de você gosta dele, o cara não quer te ferrar, ele não tá te dando um conselho de sacanagem, o cara gosta de você, o cara é competente, alguns eram caras assim, fora de série, e os caras falavam pra ele, cara, vai faltar gasolina, você vai alugar carro, cara, o IPI vai aumentar, cara, você vai vender pra uma multinacional, isso é a maior furada, os caras vão te comer vivo. E aí tem lá os 5 ou 10, e são pontos de inflexão da vida dele. E que todo mundo, a mulher dele falou, cara, você vai comprar, a inflação é, sei lá, 50% ao ano, você vai comprar 20 carros financiados, você é maluco, né? E é uma das maiores empresas do Brasil. Então, assim, é isso que o empreendedor tem que separar, e não tem manual, porque é difícil. Você vai receber conselhos muito bons, muito pertinentes, e você vai ter que lutar contra tudo e contra todos. Isso eu não quero romantizar no seguinte sentido. Tem gente que acha que ser contrarian é ser do contra. Eu sou rebelde, eu vou fazer diferente. Esse cara que o Gustavo, que é mais inteligente que eu, tá me falando negócio, mas eu vou fazer mesmo assim. Não dá certo. O que dá certo é você ter tanto contexto, tanta informação, você conhecer tanto aquele negócio ou tanto aquela oportunidade. Imagina o Brian Armstrong da Coinbase, que fez IPO ontem, que está agora valendo, sei lá, quase 100 bilhões de dólares. A Coinbase, quando ele começou a Coinbase, que o Bitcoin, em vez de 63 mil dólares, valia 6 dólares. Imagina, o cara ficou, sei lá, 6 anos, 10 anos, ouvindo todo dia que era bolha, 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 bolha. Pô, é chato, cara. Assim, cansa. É emocionalmente desgastante, entendeu? Não é legal. Por mais convicto, inovador, contrário, gênio, que qualquer um seja, não é legal. Então você tem que ter uma autoestima alta, só que você não pode ter uma arrogância. Eu acho que esse é o meio termo que faz o empreendedor.
Se você for arrogante, você perde os melhores conselhos da sua vida e você quebra a cara. Só que se você não tem autoconfiança, você olha os homens, as mulheres, as pessoas que você admira e você fala, puta, eles estão me falando que é furada, então deve ser furada. Então você tem que estar aqui entre, né? Tem uma outra referência que eu gosto aqui, não sei se eu estou desviando muito. Não, mas você já continua, tá ótimo. Você já viu aquele filme com o Ben Affleck lá, o Argo? O Argo? É Argo? Deixa eu ver se é Argo. É um que ele tem que, ele é da CIA e ele tem que resgatar uns jornalistas lá no Irã. É Argo, sim. É Argo, de 2012. Então o filme é assim, né? Ele tem que ir lá e resgatar os jornalistas do Irã, porque teve um golpe e os jornalistas americanos não vão conseguir sair do Irã. Só que aí quando ele tá indo fazer a operação, a CIA liga para ele liga para a CIA, os caras falam, ó, aborta a operação, porque a gente rodou os modelos matemáticos aqui, teoria dos jogos, sei lá o quê, e a chance de sucesso da operação, por causa da evolução do golpe, caiu de 30% para 1%. Vai morrer todo mundo, se for, você vai morrer também, aborta. Só que, desculpa, eu contei errado. Ele já tava lá no Irã, os caras falaram, volta que já era. Aí o que ele fez? Ele não falou nada pro jornalista. Ele falou pro jornalista, tá tudo certo, a CIA tá com a gente, tá tudo bem, e a gente vai sair dessa. E aí eles têm lá os passaportes e tal, que não tinha como dar certo. Só que ele não falou pra nenhum dos os seguidores, hoje em dia seriam seguidores, ele não falou pros caras que ia dar errado. E aí eles saem do Irã. Contei o final aqui, desculpa quem não viu. Então eu brinco que no começo... mas tranquilo. Então eu brinco que no começo de uma empresa, você tem que regular para a sua equipe. Tem uma diferença muito grande entre mentir, nunca faça, eu não recomendo, mas o sincericídio. Se nos momentos difíceis você chega, reúne seu time e fala, ferrou, todo mundo pula da ponte. E aí é uma profecia autorrealizável, entendeu? Por isso que eu brinco que o Argo é o melhor filme sobre empreendedorismo. Se você falar para sua mulher, para sua esposa, para seus amigos, para sua equipe, tudo que pode dar errado, todo mundo vai te convencer a desistir. Ou vai desistir antes de você. Então você tem que estar ali entre a confiança, o otimismo, a autoestima e o pé no chão de não se enganar, entendeu? Você não pode se enganar. Se você conseguir manter o anjinho e o diabinho aqui, né? A confiança e a autocrítica. Isso eu acho que é um bom empreendedor. Constantemente entre a confiança e a autocrítica. Aí talvez você tenha alguma chance. Acho que é isso, cara. O lance é que difícil. Acho que você concorda comigo também da diferença da persuasão e a manipulação, né? A maioria dos empreendedores são persuasivos. Eles conseguem, dentro do que eles, né, nós empreendedores, o que a gente acredita, persuadir a pessoa talvez a comprar algo, a fazer algo, mas que ele acredita, e não é diferente de manipular, né? Você não manipula as pessoas, sim, você persuade, porque você passa a acreditar naquilo a ponto do seu corpo jogar para fora o cheiro que aquilo vai dar bom. Porque assim, né? De primeira, as pessoas vão te dar uma chance. A maioria das pessoas, na maioria das situações, quando elas acabam de te conhecer, elas vão te dar uma chance. Só que algumas pessoas mais, outras menos, elas começam a marcar um placar mental do número de vezes que você falou a verdade, que você entregou o que você prometeu, que você entregou no prazo que você prometeu, não é? Número de vezes que você furou, pode ser um jantar, pode ser uma reunião. Então, você vai falar, olha, eu acabei de começar a minha empresa e vai ser a melhor empresa do mundo. Tudo bem, metade vai ficar meio desconfiado, metade vai acreditar. Conforme você vai prometendo, mas entregando, você vai ganhando mais fichas. Ficha tá fora de moda, né? Ficha antiga, você vai ganhando mais coins, você vai ganhando mais estalecas. Você vai ganhando mais tokens, né, de confiança com as pessoas. Então, se você chegar a prometer mundos e fundos, é pior. É melhor under promise e over delivery, né? Só que se você for prometer muito baixo no começo, por que alguém vai te contratar? Olha, minha empresa é uma porcaria, não tem nenhum cliente, acabamos de começar. Não, então no começo você acaba tendo que over-promise e over-delivery. É isso aí. E é difícil, né, cara? Acho que até o momento que eu tô vivendo lá na Voz, né? A gente montou uma empresa de conteúdo voltado por meio do podcast e todo mundo quer falar de podcast, apesar das 2 décadas, né? E eu, como especialista à frente da empresa, a primeira pergunta que eu recebo sempre é assim, mas esse negócio aí dá certo?
né? Não é uma rádio, né? Eu lembro da rádio, mas o rádio está acabando. Eu falo, que rádio está acabando, né? Se tem uma parada que está sobrevivendo firme e forte aí, é o rádio. Mas aí no final a gente monta o podcast, monta o YouTube, monta o Instagram, monta todas as redes. Aí o cara fala, poxa, eu achei que eu estava contratando só uma empresa que ia fazer o meu podcast. Eu falo, não, aí que tá, a gente precisa entregar o pacote todo para que você valorize um pedacinho do que a gente faz e acredite que daqui para frente a gente vai cuidar do seu conteúdo e não do seu podcast. Isso tem dado certo. Como você falou, eu fiz comunicação, né? Eu fiz cinema. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje antes de ir para administração e depois tecnologia. Mas, cara, tem um teórico, né, de comunicação, um cara que eu gosto pra caramba, que é pouco citado, mas é o cara que melhor explica a evolução das mídias sociais, na minha opinião, né, olhando em retrospecto, no século XXI, que é o Marshall McLuhan, né? E nessa linha, tudo é um remix. O YouTube é a TV, né? Só que é uma TV com canais infinitos, não tem nem o canal virou a pessoa. Quando eu fazia faculdade, tinha um professor, o Rubens, o diretor da faculdade de comunicação da FAP. Ele falava, no futuro, cada pessoa terá seu canal de TV. E ao mesmo tempo que eu achava que ele tinha razão, eu não conseguia visualizar como é que eu ia trocar 6 bilhões de canais no meu controle remoto. Então, quando a gente está preso numa mídia e a gente está preso num paradigma, a gente tem dificuldade de enxergar a evolução daquilo, né? O podcast não é igual ao rádio, mas cadê o rádio? Tá morrendo. Mas e o podcast? Tá melhor do que o rádio tava antes. Concorda? Sim. Então, uma mídia te prepara para outra mídia. O YouTube tem muito a ver com a TV tem muito a ver com o cinema. O podcast tem muito a ver com o rádio tem a ver com, não é, com o cinema, talvez com o teatro, com a praça. E essa evolução vai continuar para sempre, né? Isso a gente tá aqui colocando pontos importantíssimos que para quem tá agora, independente do estágio, né? Dá uma refletida com quem conversa, quanto desiste, quanta porrada. Eu fiz uma vez uma entrevista com a Carol Dacier. Cara, ela falou o seguinte, empreender é o jogo de quem aguenta apanhar mais, né? Porque se você for olhar... Total verdade, né? É total verdade. É o jogo de quem aguenta apanhar mais, né? Porque se você for considerar toda a sua trajetória, né, tudo que aconteceu, tudo que te falaram, tudo que comentaram, com certeza tem mais coisas negativas que positivas, até porque por isso que a gente é os loucos, né, da família, os loucos da roda de amigos. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, você começou com 23 anos, pela bio que eu li aqui, mas eu queria saber assim, quando é que o Omar empreendedor começa? Que momento que você percebeu que você tinha timbre para empreender, que você sabia que pouco você ficaria ali na corretora com seu pai? Cara, é engraçado, ninguém nunca tinha feito essa pergunta, assim. Então, assim, eu tô pensando alto aqui a resposta, em vez de eu dar uma resposta bonita, tentar dar uma resposta sincera. É engraçado porque, assim, eu não me via, eu acho que o empreendedor, no geral, mas vou falar óbvio de mim, eu acho que ele não fala assim, eu sou um empreendedor. Eu acho que ele vira e fala assim, tem uma oportunidade aqui, e ele fala, acho que eu me viro, acho que eu me viro, acho que eu me viro, acho que eu me viro. Aí, de repente, ele está formado na faculdade do empreendedorismo, entendeu? Ele aguentou porrada 5 anos, 10 anos, ou ele se virou 5, 10 anos. Então, assim, os meus pais, eles sempre foram os caras de resolver. Tinha um problema na vida, um problema financeiro, um problema na família. Eles sempre davam um jeito. Então, eu acho que eu peguei um pouco isso deles, assim, de resolver, de dar um jeito e de não se abalar porque não estava dando certo, que amanhã vai dar certo. E às vezes eu reclamava com eles quando eu era pequeno. Eu falava, mas sempre é amanhã, né? Eu falava, não, calma. Uma hora vai ser amanhã. Então eu acho que meu primeiro trabalho foi edição de vídeo. Eu sempre fui muito ligado em tecnologia e na época o que você podia fazer de mais legal que eu achava com o computador era editar filmes, vídeos e tal. E eu acabei indo para esse lado, porque eu nunca fui programador. Eu não sou programador, né? Então, em vez de eu ir para programação, fui para esse lado mais audiovisual. Só que eu vi que também não era o que eu gostava, porque eu achava muito... Apesar de eu admirar pra caramba o trabalho, gostar até hoje, mas minha personalidade assim, é mais ficar refinando uma mesma coisa 10 mil vezes, entendeu? E ali eu tinha que entregar e tal, e o filho ia embora e não era mais meu. Então, quando a gente começou, e aí quando eu fui trabalhar com meu pai, eu falei, tem muita oportunidade
de assim, sei lá, cortar custo, aumentar receita. Eu achava, me atraía esse negócio de refinar, de iterar, né? De poder achar problemas antes deles virarem problemas, se possível, e tentar ir refinando. E com o desenvolvimento de software, né, do teleporte, cara, eu me encontrei totalmente porque eu vi que, assim, tudo que eu achava legal num software, né, eu não tinha um conhecimento formal de tecnologia, mas eu tinha de usuário, desde muito pequeno. Eu fui alfabetizado num TK-3000, né, pelo meu pai. Então eu tinha essa coisa na família, tive muito estímulo de família, óbvio. Então, assim, quando a gente começou a fazer, como eu estava na corretora, eu sabia as dificuldades. Eu acho que esse é um negócio que quase sempre funciona, né, para o empreendedor, que é resolver um problema que você conhece muito bem e, se possível, que você sofreu alguns anos dele. Porque você é o usuário protótipo ali perfeito, entendeu? Você sabe que é ruim, que é um saco, e você acha que você sabe como resolver. E o Wagner, né, que é o nosso sócio, eu lembro que eu falava, sabe fazer isso? Ele falava, não, mas eu descubro. Então não teve nada, assim, sempre, vamos implementar um envio de SMS, que na época, sei lá, era novidade. Tudo que a gente queria fazer, a gente dava um jeito de fazer, né? E isso vai te causando uma gratificação, os clientes vão gostando e aí as coisas vão acontecendo, assim. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive, que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Você está falando aí, eu estou vendo cada um dos seus sócios aqui no site da Tex Tecnologia, né? E aí você foi falando, e aí eu fui pegando cada um e, cara, você teve dentro dessa frequência que você procurou, né, de sempre resolver, de se virar e etc. Parece aqui que você foi complementando com o que, se você não soubesse, você conhece alguém que sabe, né? Que aí você vai vendo os seus sócios são complementares ao que você sabe. Total, né? Sim. Animal. Sim. Isso é muito importante também, a escolha dos seus sócios, porque assim, eu acho que é mais sócio, eu não quero falar assim, nada muito polêmico, mas eu quero dizer o seguinte, sei lá, se o casamento não dá certo, você tem um monte de ruim para todo mundo, mas você separa. A separação dos sócios de uma empresa, muitas vezes, é o fim da empresa, ou é você perder a liquidez. Estou falando de uma empresa inicial, né? De uma startup, de uma empresa mais nova. Muitas empresas não dão certo por causa do arranjo e da relação entre os sócios. Então, assim, sempre me perguntam, né? O Pedro e o Bruno são dois dos meus melhores amigos, até hoje, né? Foi assim que eles entraram na Tex, eles são até hoje. Mas isso não quer dizer que não teve momentos que todo mundo que você briga. Então, assim, falam, não pega seu amigo como sócio porque você vai brigar com ele. Faz sentido. Agora, cuidado para não pegar alguém que você nem conhece e que você não sabe se seria amigo. Se você puder, eu gosto de trabalhar, além das outras competências, com pessoas que eu tenho vontade de sair para almoçar ou para jantar. Em todo time. Porque, pô, a minha vida é muito mais legal e a delas também, entendeu? Então, assim, eu acho que acertar, mais que a competência técnica e tal, se você e os seus sócios não tiverem, mas você tiver o tino ali, o foco, a missão, aguentar a porrada, pô, depois você contrata o cara mais competente do mundo, entendeu? Agora, você tem que ter, né, características complementares, saber resolver conflito, focar nos problemas e não no ego, não em quem fala mais alto, é mais importante. Isso aí destrói o relacionamento, né?
E se você conseguir, né, entender o quão importante é vocês permanecerem juntos, vocês crescerem juntos, vocês evoluírem juntos, isso também ajuda muito, cara, porque hoje em dia, na era da polarização política que se estendeu para tudo, desde vacina até remédio, tudo hoje é time de futebol, né? Eu costumo brincar. Então, assim, o objetivo quando você está empreendendo não é quem ganha com a resposta certa, é vocês juntos chegarem na resposta certa, né? Se o time que eu participo chegar na resposta certa, eu ganho o jogo. E se a minha ideia errada vencer porque eu falo mais alto, eu perco. Então, qual a gente prefere, né? Então, acho que deveria ser mais simples do que às vezes na prática por uma série de emoções que influenciam a gente, né? Mas influenciam, é inegável. Legal trocar esse papo contigo, assim, porque você falou, né, o Bruno e o Pedro, seus amigos, né, o Wagner também, o fundador, o Emir. Wagner, né? trabalhou 20 anos na corretora do meu pai, então ele trabalhava há 20 anos já com o meu pai, conhecia tudo de seguros, de como funcionava uma corretora e também era desenvolvedor, né? É até hoje. Animal. Eu tô tocando nesses assuntos contigo, que assim, né, a gente tá falando de um tempo que montar um software como serviço pouco passava pela cabeça, acho que de alguns empreendedores no Brasil, né? Na época você ganharia dinheiro com marketing digital, ou fazendo sites, né? Ou construindo um executável de algo para controle de acesso de academia, sei lá, tinha de tudo que aparecia, né? Eu lembro da época que tinha as caixinhas de software na Calunga, assim, aí você comprava um software de controle de acesso financeiro, tantas outras coisas que hoje você tem no celular, assim, sei lá, com 12 megas você baixa uma parada. Cara, esse é um negócio mega, desculpa interromper, é ansiedade, você me interrompe também, a ansiedade aqui tá sendo tratada, mas ela não tá curada ainda. Mas você me lembrou um negócio. Quando você tenta surfar para a próxima onda, tem uma expressão em inglês que assim, sabe aquela bolinha do hóquei no gelo, né? É o cara que é o melhor jogador de hóquei no gelo. Ele fala, você não tem que ir até onde a bolinha está agora. Você tem que ir para onde ela vai estar, né? Então, assim, cara, não tinha nada menos sexy do que seguros e tudo mais, e de repente, InsurTech. Então, assim, ainda não é o negócio mais sexy do mundo, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer se você começando agora, para bater o cara que começou 15, 20 anos atrás, você tá atrasado, assim. É possível? A gente tem vários casos. A Stone fez isso, não fez? A XP fez isso, não fez? Então dá para fazer, é óbvio que dá, só que a XP não foi na linha que os caras estavam indo, a Stone não foi na linha que os caras estavam indo. Então, assim, ou você tem que ir numa linha bem diferente e tá certo, ou então é melhor você, na minha opinião, tentar pensar o que falta no mundo, entendeu? O que deveria existir, né? Tem muito isso do modelo copycat, né? Então, o Gustavo tem o EmpreendaCast, eu vou fazer o EmpreendendoCast. Cara, arruma o seu nicho, entendeu? Faz o seu público, faz o seu... o que realmente reflete o que você gosta, o que você... E isso, você vai ser mais original, você vai expressar melhor, e eu acho que a chance de você ter sucesso é maior, entendeu? Mas não fica preocupado no que tá na moda. Então, os caras que empreenderam em cripto, eu tô sendo bem sincero, até eu falava, esses caras são tão obcecados por isso. Hoje em dia eu falo, cara, por que eu não entendi a obsessão dos caras e fiquei um pouco mais obcecado antes? Por que eu não comprei 0,02 de um Bitcoin, né? Enfim, então assim, não vai com a maré, né? Não ignora a maré, mas não vai com a maré. O Bitcoin me ensinou isso, né? Eu brinco que assim, eu falei isso até para os meus amigos. Eu falei assim, o Bitcoin me ensinou o seguinte: nunca acredite no hype, mas nunca duvide do hype. Eu acho que essa questão da dualidade está sempre muito presente na vida do empreendedor. Não é A ou B, cara. Tem um meio ali que tá o tuning que vai te ajudar a ir para a próxima etapa, entendeu?
Agora, a gente vai vestindo camisetas na vida empreendedora que a gente tem, né? Eu estou lendo aqui o site de vocês, né? InsurTech pioneira em líder em soluções online para corretoras de seguros. Por que eu estou te falando das camisetas que a gente vai vestindo, né? Porque algum dia alguém chegou para você com uma camiseta e falou assim, agora, Omar, você é uma InsurTech. Tó. Aí você fala, porra, que porra é essa? Porque agora eu sou, né? Quando é que vocês decidiram que eu era uma InsurTech? Por que eu estou te falando isso, né? Porque como que é uma década de algo que você construiu que hoje ainda continua como algo diferente, difícil, né? Não é qualquer um que vai querer ser uma Tex hoje para construir algo. Tem muita coisa por trás. A gente acabou de falar isso na última fala sua. Mas como é que você pega uma década e mesmo com algo tão inovador para aquele momento que você estava lá em 2008, né? Como é que você vem carregando 12, 13 anos de empresa? O que passou debaixo dessa ponte aí em meio a tudo que você viu? O Vale do Silício como a bola de cristal, depois a China, depois Israel, e aí no final o Largo da Batata ali tem cara muito mais inteligente, né, do que de repente espalhado pelo mundo todo. Como é que você viu aí nessa última década, cara? Eu acho que você sempre tem que pensar como uma startup, né? E é fácil falar isso, mas é difícil fazer. E assim, até a gente, né, que é uma empresa de médio porte, não é uma empresa gigantesca, né, tem, sei lá, 130, 140 funcionários, eu vejo o peso. Eu lembro quando eu tinha acabado de começar, que eu falava, pô, como é que tal empresa consegue fazer tal coisa e uma super empresa não consegue fazer? É por causa do legado, né? Conforme você vai crescendo, você vai carregando mais malas, 2 malas, 4 malas, 6 malas, 8 malas. De repente, quando você quer achar uma camiseta, é mais difícil do que o cara que está de mochila. O cara está de mochila, ele abre a mochila e pega a camiseta, né? Então, assim, quando você tiver 2 pessoas na sua startup, você tem uma coisa imbatível. Por isso que 2 caras numa garagem, 3 caras numa garagem mudam o mundo às vezes. Porque eles têm uma tela em branco, eles não têm bagagem, eles não têm responsabilidade, peso nas costas, cliente, reunião, deadline, né? Não tem. E eles moram na casa dos pais, normalmente, tá tudo, assim, eles estão com a vida zero ganha, mas ao mesmo tempo eles não têm nenhuma dívida, não tem conta, estão ali no zero, naquela paz do 0 a 0. Quanto mais jovem você é, melhor, ou se for mais velho e já tiver, né, claro, feito uma grana também, você tem aquele momento que você fala, agora é a hora, né? Mas por que eu tô falando isso? Quando você tiver 10 pessoas na sua empresa, já não é tão ágil assim, com 30, com 50, com 80, com 150, com 300, né? Você vai entendendo por que a empresa gigante tal não performa tão rápido. Então, assim, além da mentalidade de startup, é que eu vou tentar responder a sua pergunta. Você tem que estar constantemente reconfigurando a sua cabeça, a sua organização, a sua empresa e o seu pitch, o seu discurso, para refletir a maneira mais eficiente de comunicar o seu objetivo no momento atual, considerando que as variáveis vão mudando. Então, se antes, não fica preso no seu pitch para sempre, né? Eu acho que cada reunião que você faz, cada pessoa que você conversa, quando você explica o que sua empresa faz, ela não entende. Ela faz uma pergunta, ela faz 3 perguntas, ela faz 5, né? Então você tem que achar o jeito mais eficiente de passar aquela mensagem. E eu acho que isso vale para tudo na vida do empreendedor. Qual a forma mais eficiente, nesse momento, mais aderente também, óbvio, de eu passar essa mensagem, né? E tá o tempo inteiro refinando isso. Toda semana você tem que ter um release novo do seu pitch, entendeu? Achei legal você ter complementado com isso, né? Toda semana, e agora acho que a cada reunião, né? Você tem que atualizar o release do seu pitch. E assim, acho que a galera que está ouvindo já sacou, né? Que a Tex montou um software como serviço, cobra por usuário, cobra por produtividade. Queria saber, assim, o que é a Tex hoje? O que aconteceu de lá para cá? O Teleporte foi rebatizado, você comentou aí. Na verdade, ele nasceu o Teleporte, aí depois que nasceu a empresa, a Tex. Aí, é engraçado que, assim, no começo, como a gente estava começando, quando a gente estava começando, eu falei, pô, por que a gente vai gastar esforço de marketing comunicando o que é a Tex e o que é o Teleporte? Falei, vamos vender o Teleporte, né?
E aí, só que aconteceu, passou um tempo, a gente foi crescendo, eu falei, agora está na hora de comunicar que a Tex não é só o teleporte. Só que aí muita gente do mercado já conhecia a teleporte, né? E não era, mas tudo bem. O importante é conhecerem a gente de alguma maneira. Você ia perguntar sobre como a gente cobra, é isso? O que é a Tex hoje? O que se transformou a Tex que começou da forma que você falou? O que é hoje? O Teleporte, ele é a maior plataforma de seguros do Brasil, né? Por ele, através dele, são transacionados mais de 3 bilhões de reais em prêmios de seguro de automóvel por ano, que é 8, 9% de todos os prêmios emitidos no Brasil de automóvel. Você sabe que é um mercado muito fragmentado, além de todos os prêmios de todos os outros ramos. Então, o Teleporte ele é usado desde o corretor pessoa física, ou que tem um usuário, até as maiores multinacionais do mundo, que às vezes tem milhares de usuários, né? Então ele é uma plataforma completa para o corretor de todos os portos. A gente tem um produto que é o Nimble, que é uma solução de venda online para corretoras. Então, enquanto o Teleporte é B2B, o Nimble é B2B2C. E aí, mais recentemente, a gente lançou uma plataforma de inteligência de mercado para seguradoras, inicialmente, que é o Tex Analytics. E agora a gente acabou de lançar o primeiro índice de preços de seguros de automóvel, tipo um FIPE, né? Mas em vez de ser de veículos, é de preços de seguro de automóvel. Então a gente é uma empresa de tecnologia inovadora, pioneira nesse segmento, que tem crescido bastante, que tem conseguido inovar nesse mercado, e a gente tem a mentalidade que a gente está só começando. Tem muita oportunidade, muita coisa legal para a gente fazer ainda. Legal, você está no release 13.2, né? Se a gente for fazer release por ano. Estamos no 13 mil, né? É verdade, 13.278. Tem um monte aí. Boa. Agora, cara, lógico, né? Você seguiu essa vida e muita gente deve ter te batido a porta para pedir conselho, para chamar você como sócio e para construir outras empresas contigo. E eu sei que você tem outras empreitadas também. Queria que você contasse aí. Hoje você é advisor de algumas startups, você é investidor anjo. Que mais que você colocou a mão aí que a gente tem que ficar de olho para acompanhar contigo? O Pedro Albuquerque, né, que é meu sócio na Tex, há 4 anos, ele e outros 2 sócios, né, o Rafael Ferri e o Israel Massa, eles fundaram o Traders Club, que uma história, de certa forma, parecida com a Tex. Não tinha empresa, era um grupo de WhatsApp. Então, era um grupo de WhatsApp onde eles falavam sobre mercado, principalmente o mercado de ações, trades, notícias, o impacto dessas notícias no mercado. E eu não era muito ligado ao mercado financeiro, mas um dia eu falei lá para o Pedro, me coloca aí nesse grupo. Ele falou, mas você não entende nada. Eu falei, tá, mas eu quero aprender, me põe. E aí o grupo de WhatsApp foi para o Slack e foi virando um software, que hoje é o Traders Club, que agora a gente, para simplificar, encurtou para TC. E o TC foi uma das startups, uma das fintechs que mais cresceu, né, em 2020. Eles cresceram mais de 800%. Está com 350 funcionários hoje. Imagina, tinha 35 funcionários em janeiro de 2020 e agora em abril está com 350, né? Então, é a maior comunidade de investimentos do mercado brasileiro. Tem ideias de investimento, notícias, negócio que realmente cresceu muito. Inclusive, já fizeram no TC a gente já fez algumas aquisições, compramos algumas outras empresas, tem umas novidades bem legais, bem quentes vindo por aí. Mas o legal do TC é que foi o que eu tentei, o que talvez eu tenha feito olhando o mercado de seguros, olhando as minhas dores. O Pedro, como investidor, pessoa física, né, gestor hoje do fundo próprio dele, mas na época como investidor pessoa física, ele via que tinha uma assimetria muito grande de informação do investidor pequeno para o cara que usava um Bloomberg que custa, sei lá, $2.000 por mês, $2.500 por mês, e que o investidor pessoa física sempre saía prejudicado. Então ele resolveu criar uma plataforma onde qualquer investidor pudesse ter um nível de informação igual ou melhor ao dos grandes investidores do Brasil. Legal. Democratizou de fato, né? De fato. E é uma empresa que, assim, o mais legal, acho, do TC é que o TC tem muitos fãs, mais que clientes. As pessoas são muito fãs, porque realmente ele ajuda as pessoas a mudarem
de patamar financeiro. E não tem promessa, não pega o dinheiro de ninguém, você não tem que transferir nada. É uma assinatura, um serviço de informação, de ideias de investimento e de debate sobre investimento. Você paga uma assinatura, tem vários planos, mas é um negócio que tem crescido bastante, que é bem legal também. Tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá? Justamente para te ajudar no caminho para validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação, dura 72 dias, tá? E as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks, ele tem 4 etapas que culminam em um pitch day. Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup game, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional! Então a gente se vê no Sparks. Até lá! Cara, para contar a história completa do TC, eu tenho que procurar lá o Pedro, então. Pedro Albuquerque é o cara que está por trás? Fala com ele, sim. Boa. Vai ser uma entrevista muito legal, ele é um cara incrível. A história do TC é muito legal, a velocidade que a gente conseguiu fazer lá no TC, eles principalmente, né? Eu sou presidente do conselho, mas eu não estou no dia a dia da operação. Então, às vezes eu falo a gente, às vezes eu falo eles. Mas o mérito principal lá é deles, sem dúvida nenhuma. E o Pedro, acho que é o melhor cara para te contar a história. Legal, bom saber disso. Depois também você teve empreitadas em early stage, a galera te chama para ser anjo. Como é que Isso é é a engraçado, vida? Gustavo. Eu tenho alguns amigos, caras fora de série, empreendedores, que investiram em várias startups. Eu acho incrível, eu tenho até vontade de fazer, preciso até, sei lá, uma hora me inteirar mais para estar mais nesse meio. Mas a única que eu entrei como investidor foi o TC. E na época, eu entrei com 50% da grana que eu tinha. Então, imagina, era um grupo de WhatsApp, eu entrei com 50% da grana que eu tinha, que era um valor bem relevante para mim. Na época, eu acho que mesmo hoje, bem relevante. Então, foi o tiro, assim, quase all-in, entendeu? Sim. Tinha que dar certo. Mas por conhecer o Pedro, o Ferri, que são caras, assim, absolutamente fora de série, eu tinha uma confiança muito grande. E, óbvio, o mercado financeiro, é um mercado, é o primo rico do mercado de seguros, e as pessoas estão ali para buscar o negócio que move o mundo, que é ganhar dinheiro. Sim. Então, se a gente realmente, se o TC realmente conseguir contribuir para que as pessoas ganhem mais dinheiro, elas estão dispostas a pagar por isso. Então, eu acho que o TC cumpre bem essa missão. Então, por isso que estou cada dia mais otimista com a empresa. Cara, legal, cara, te perguntar isso, porque aquele mesmo Omar louco, né, que no começo, 2008, foi, né, quebrando alguns muros, construindo umas pontes, foi o mesmo louco aí na hora de, né, investir num grupo de WhatsApp de um amigo, de uma parada que hoje, né, se tornou um grande ativo aí. E é legal até a gente tocar aqui no valor das comunidades, né? Eu carrego muito isso quando eu falo de podcast, que você constrói uma comunidade, você constrói uma galera que tem um interesse em comum. Isso tem um valor imenso. Absurdo. Imenso, absurdo. Porque você cria uma rede, né? Uma rede mesmo. Não pensa como, sei lá, o Twitter é uma rede, só que, na verdade, o Twitter e o Facebook, eles são redes de redes, né? E quando você tem uma comunidade, seja com podcast, com app, com grupo de WhatsApp, escrevendo um blog, ou com um canal no YouTube, ou qualquer outra mídia, não importa. Aquelas pessoas, elas sabem tudo sobre você, elas viram todas as suas entrevistas, elas têm o contexto e a cronologia na cabeça, né? Eu tenho um blog que eu gosto muito do John Gruber, né, que é o Daring Fireball. Um dia eu tava, sei lá, em algum lugar, numa festa, tinha um cara com uma camiseta com a estrelinha do Daring Fireball, que é o logotipo. Eu falei, porra, cara, você lê Daring Fireball? Ele falou, cara, a primeira vez que alguém no Brasil sabe o que é minha camiseta. Eu falei, bom, então pelo menos tem 2 leitores, né?
Eu acho que assim, o poder da comunidade é absurdo, é um network effect, então é um negócio que se potencializa em si mesmo. E essas pessoas, né, são believers, são formadoras de opinião, e early adopters, né, e elas vão trazer depois, construir esse miolo da comunidade é muito difícil, só que depois é completamente exponencial. Isso é uma coisa fantástica. Eu treinei aí mais de 2.000 pessoas com podcasts e tem um capítulo que eu paro da aula e falo assim, gente, vocês têm noção que o que vocês estão construindo é mega valioso. Aí eu falo, cara, 1.000 ouvintes de podcast é muito melhor que 10.000 seguidores. Porque 1.000 pessoas que param para prestar atenção no que você fala é muito mais valioso que 10.000 pessoas que passam você no feed. A galera, se tivesse noção disso, cuidaria muito mais dos seus nichos, das suas bolinhas, das suas galerinhas, né? Sim, e você tem que aguentar, como em tudo que você está empreendendo, aguentar porrada. O Ferri, né, nosso sócio no TC, hoje em dia ele tem 1 milhão de seguidores, as lives dele dão 20 mil, 30 mil pessoas, ele até brinca, né? Ele fala, minha live dá mais gente que é da Anitta e tal, ele é um cara muito engraçado. Mas assim, ele ficou 4 anos fazendo live para 100 caras, entendeu? É isso aí. É a mesma live que ele faz hoje. Aí 100, 200, 300, pum, de repente empina a curva, entendeu? Eu acho que... Só que muita gente tem vergonha, né? Vou fazer uma live aqui para 30 pessoas. Cara, se você não fizer primeiro para 30, você nunca vai fazer para 10 mil, né? Mas, Omar, 30 pessoas é uma sala de aula cheia, né? É isso que eu falo com meus alunos. Eu falo, cara, qual foi a última vez que você colocou 30 pessoas dentro de uma sala para prestar atenção no que você está falando? Né? Isso tem um valor imenso. As pessoas, por meio dessas métricas de vaidade, né, a gente começou a valorizar o número de uma outra forma, né? Mas aqueles primeiros 100 caras que viu o Ferri, né, fazendo as paradas dele, eu tenho certeza que estão até hoje com ele, conhece cada passo dele, lembra de quando tudo era mato. Isso que é o bacana de você construir comunidades. Agora aqui, cara, encarando aqui um pouco com muita dor no coração pro fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera assim. Eu acho que a sala de troféus sempre é muito legal de mostrar, você lustra com paninho, sempre os troféus brilhando, as medalhas lindas, mas a sala de derrotas acho que é onde tem os melhores aprendizados. A gente tem um quadro aqui no EmpreendaCast que a gente pergunta qual derrota que te fez melhor, né? Eu queria que você contasse assim, uma parada que você, de verde e amarelo, sabe? Deu aquela zoada, mas você aprendeu algo. Mas eu queria que você contasse uma que de repente não teve história feliz, assim, foi aprendizado mesmo. O que você consegue compartilhar pra gente? Você quer um caso que tudo deu errado ou um caso... Um caso que deu tudo errado, que deu tudo errado, mas você aprendeu, e depois um que você deu a volta por cima. Depois você me conta o Hollywood, a jornada do herói, mas eu queria aquela que deu ruim mesmo. Quando a gente começou, a gente tinha 4 seguradoras no teleporte. Hoje a gente tem 20. 4 seguradoras integradas, né? E aí a gente conseguiu uma quinta, né? E essa quinta era fundamental para a gente conquistar um cliente que na época ia ser o nosso maior cliente, né? E tava tudo certo, né? Cara, até meio triste a história, mas vamos contar. Vamos, vai lá. E meu pai que tinha me ajudado lá, feito a negociação com a seguradora e tudo mais, e a gente tinha um risco nessa época, que a gente não tinha um contrato formal com as seguradoras. A gente não tinha um contrato. Era fio do bigode. Todo mundo que olhava o business falava assim, o business é muito legal, tem potencial, mas tem uma insegurança jurídica, né? Só que não tinha o que fazer, porque a gente tentava formalizar com as seguradoras e elas não queriam. E ao mesmo tempo a gente tinha que tocar. E aí essa quinta seguradora que entrou tal, aí depois de um tempo ela falou, não, a gente está fora. E o acordo era fio do bigode, era mais na época com o meu pai, e meu pai faleceu, e um mês depois os caras me ligaram lá e falaram, the deal is off, morreu aqui, puta sacanagem, né, também, mas assim, não vamos nem entrar nessa. E falaram, a gente vai sair. E era um negócio que colocava o negócio inteiro em risco, porque se uma saísse, 4 é pouco, entendeu? 4 a gente sempre entendeu que era o mínimo para ter um multical. Então, se uma sai, você tem um efeito dominó, outra sai,
Aí ali foi difícil e foi um momento árduo também. Foi um momento que eu falo para os meus sócios hoje, que eu tinha que deixar eles um pouco mais tranquilos do que eu estava, porque era vida ou morte, entendeu? Mas rolou no final, superou, veio a sexta, a sétima, a oitava, e hoje tem 20 seguradoras. Hoje em dia, essa seguradora tem 3 contratos com a gente. São um dos nossos maiores clientes. Então, assim, as coisas mudam. É importante também não levar para o pessoal, sabe? As pessoas mudam, as empresas mudam, e o seu dia de azar vira o seu dia de sorte, o dia que tudo deu errado, depois vem o dia que tudo dá certo, entendeu? Não levar para o pessoal, não sentar e chorar, levantar a cabeça, ir atrás, sempre tem uma solução, sempre tem um jeito. É assim que eu gosto de pensar. Boa, agora você tem uma volta por cima, assim, deu tudo certo para dar errado, mas deu muito certo depois. Um caso de que tudo deu muito certo? Não, começou tudo errado, mas no final vocês, pelo aprendizado, miraram um lado, acertaram em outro, ou deu a volta por cima. Tem algum caso assim? Cara, eu acho que assim, foram as situações em que a gente estava bem posicionado e vieram os caras meio outsiders do mercado, montadora, banco, multinacional, e os caras assim, isso aconteceu, sei lá, pelo menos umas 5, 6 vezes. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn, sabe, de uma empresa gigante que eu, sei lá, no começo nem sonhar. Que acontece muita coisa quando a sua empresa começa a dar certo, acontece um monte de coisa que você não sonhava, né? A Tex hoje tem um tamanho muito maior do que eu imaginava ser possível, TC, mesma coisa. E, fazia umas reuniões que o cara falava assim, olha, cara, eu vou fazer mais reuniões aqui porque é obrigado, mas a recomendação que eu recebi foi fechar com a empresa de vocês, né? Do tipo, me falaram que é a melhor solução do mercado, me falaram que as outras montadoras usam. Então, você fechar a primeira é uma luta interminável. Mas se você fechar a quinta, às vezes o cara chega e fala, cara, me manda uma proposta decente que tá fechada, né? Então, acho que os momentos assim que parece que é fácil, né? Eles vêm depois de vários momentos que parece que é impossível, entendeu? Por isso que a perseverança é tão estranha, é tão importante. Pode crer. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br, corre lá porque é empresa de sonhador e vale a pena. Agora, cara, aproximando para o final, assim, quais os próximos passos da Tex, do Omar, da TC? O que vem por aí? O que a gente pode acompanhar? Quais são as redes que a galera pode te encontrar? Conta aí pra gente. Eu tô no Twitter, no Instagram, no Clubhouse, @omarajame. Tex tá em todas as redes também, @Tex Tecnologia. E o TC, @Aprenda com TC. Né, o site da Tex, textecnologia.com.br, e o do TC, tc.com.br, ou na App Store ou Play Store. Próximo passo é continuar fazendo tudo como se a gente estivesse começando hoje. Tudo que deveria existir no mercado, tudo que falta no mercado, tudo que falta no TC, que falta na Tex, que falta no Teleporte, tudo que, se a gente estivesse começando hoje, a gente gostaria que existisse no mercado. E tornar isso realidade em tempos cada vez menores. Então, a gente tem, nas 2 empresas, feito um esforço muito grande para aumentar o ritmo, a velocidade e a qualidade das entregas. E acho que a gente nunca vai estar exatamente onde a gente quer, mas acho que a gente nunca esteve tão perto de estar com uma esteira de entregas tão grande. Assim, é o still day one, né? Acho que a gente tem que realmente pensar assim e, cara, milagres acontecem. Muito bom, cara.
E para fechar aqui, queria deixar registrado minha admiração. Já te conhecia por outras vozes, né? E já tinha noção do pioneirismo, do empresário que você se tornou, do startupeiro, do dono de empresa de fundo de quintal que dê certo, qualquer nome que queiram dar aí, né? O cara que construiu aí, pegou o terreno baldio de algo que talvez, né, ninguém apostaria e construiu algo tão sólido, com várias famílias plugadas, depois mais um investimento, né, ATC com uma construção imensa, aportes e etc. Eu te agradecer de contar a história aqui muito lúcida, muito límpida, né? A gente falou aqui de um empreendedor consciente, de um cara que passou aí a primeira década com a sua empresa, né? E tem muita ciência que cada dia é como se você fosse um bebê de novo, né? E você tem ali que construir uma forma de se adaptar ao momento que a gente está, né? Eu falo que o mundo já não girava em 365 dias, fazia tempo, né? A pandemia mostrou que agora roda em minutos, né? Não é mais nem dias e semanas. O mundo dá a volta em poucas horas. Então, te agradecer imensamente, né? A admiração é completamente recíproca, Gustavo. Eu te acompanho também. Sei da sua história, da sua trajetória. Sei que você sempre teve essa veia empreendedora e de transformação digital na prática, e agora você está all-in também, ou praticamente all-in nisso. Eu sei como é difícil, né? Você largar tudo e ir atrás do sonho, mas, cara, fazendo o que você gosta, o que você ama, do jeito certo, com cuidado e, porra, com essa dedicação, igual eu brinquei, né? Milagres acontecem. E acho que você tá, com certeza, também nessa jornada aí. Desejo muito sucesso para você. Show, valeu demais. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Valeu demais. E a gente pegou algumas dicas suas aqui, né? De seriados, de TEDs, até de filmes com spoiler aí. Quem ficou chateado com spoiler, paciência. Desculpa spoiler, galera. Me emocionei na hora ali. Me deixa um livro da sua cabeceira aí, um podcast, alguma dica aí, só pra galera terminando aqui e beber um pouco da sua fonte. Cara, a gente tem o Hard Things About Hard Things, né? Que é do Ben Horowitz, que acho que todo mundo ama esse livro, porque ele é justamente o livro que te conta tudo que deu errado e como ele fez dar certo, então é natural gostar. E tem um livro que é muito bom também, do fundador da Nike, o Phil Knight, chama Shoe Dog. Em português é A Marca da Vitória. É o livro inteiro ele alavancando e quase quebrando. Dessa vez eu não vou contar o final. Mas é muito bom o livro, muito legal de ler, muito gostoso de ler. Acho que são esses dois livros que eu gosto. E, obviamente sou muito fã do Steve Jobs, do Elon Musk. Eu não gosto da biografia oficial lá do Walter Isaacson. Acho que o Walter Isaacson conseguiu captar coisas boas. Tem um livro que, na minha opinião, é bem melhor, que chama Inside Steve's Brain. E eu não lembro o nome do cara agora. Adam alguma coisa, acho. Mas, enfim, vale a pena ler sobre a história do cara. Se você não quiser nenhum livro mais exótico, vai na biografia oficial. Mas acho que tem opções melhores. Perfeito. Cara, te agradecer. Quando tudo isso passar, o mundo reabrir, faço questão aí de pagar um café pra ti, poder apertar sua mão, conhecer, chama o Lucas junto pra gente Vamos jantar, a gente vai no japonês, toma um saquezinho, aí a conversa flui melhor. Boa, show de bola. Ainda melhor. Um abraço aí pra toda a sua família, Gustavo. E se proteja, cara, até mais. Prazer falar com você, valeu, Nery, pela indicação. Abração, valeu. Show. Olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros.
www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.